Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 8 de abril do ano 2021. Quero trazer uma palavra aqui que se encontra em Marcos 11, versículo 15, que diz assim: Então vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Eu quero trazer uma palavra hoje aos irmãos acerca do que está acontecendo hoje no nosso país. Há 10 anos atrás, o pastor Gesiel Gomes, ele pregou me parece que no Gideões da última hora, lá em Santa Catarina, e ele falou exatamente o que ia acontecer e que realmente está muito próximo a acontecer nesse país. As pessoas elas vão perder a liberdade de cultuar a Deus em um templo. Por que Deus está permitindo isso? Deus está permitindo isso exatamente porque templo hoje, templo, não vou falar de igreja, igreja somos nós, agora templo, o lugar de reunir, templo hoje virou empresa, templo virou empresa, pastores virou profissão e ovelhas virou negócio. Ovelha virou negócio. Presta atenção nisso aí que eu estou falando. Ovelha virou negócio. Se você é uma ovelha que dá um dízimo gordo, é uma ovelha rica, você é bajulado dentro desses templos. Se você é pobre, nem visita você recebe na sua casa. Nem visita você recebe. Outro dia eu fui visitar uma irmã em um interiorzinho pequeno, e a irmã estava reclamando que o pastor não visitava ela. Há muitos anos que o pastor não ia na casa dela. Eu disse: irmã, você sabe por que o pastor não visita a senhora? Porque a senhora é pobre. Se a senhora fosse rica e a senhora fizesse churrasco aqui na sua casa todo domingo e desse Coca-Cola, o pastor não saía daqui. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis. Deus está permitindo isso para desmascarar esses cães gulosos e também para manifestar os sinceros. Nós estamos vivendo em uma época de uma igreja covarde, uma igreja que não sai para evangelizar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esses grandes aí, eles não saem para evangelizar, eles não vão lá na favela, eles não vão lá no meio da boca de fumo pregar o evangelho. Eles ficam dentro dos seus templos, tapete de veludo. Inclusive tem até uma cadeirona lá chique, vocês não sabem do que eu estou falando, porque eu já congreguei nesse tipo de igreja, nesse tipo de templo. Tem ali um cadeirão chique ali para sentar só o chefão, ali quem senta ali é só o chefão. A cadeirona destacada ali para ele, como se ele fosse melhor do que todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pó da terra. Então, você não vê a igreja sair para evangelizar, você não vê a igreja sair para distribuir folheto. Nós temos visto uma igreja acovardada dentro de casa, no meio de um problemão desse que está acontecendo no mundo. A igreja não sai para fazer nada, a igreja não sai para socorrer os necessitados, não sai para socorrer a viúva, o órfão. A igreja não sai para distribuir folheto. Então Deus está permitindo isso. A gente não pode generalizar os templos, porque existem templos onde o pastor é sincero e prega o evangelho. Agora, igreja é nós. Não se preocupe com isso, meu irmão. Não se preocupe com o resultado hoje lá em Brasília do STF. Por quê? Porque a igreja não é templo de pedra, a igreja é nós. Se eles proibirem, por exemplo, reunir lá no templo de pedra, se eles proibirem o CNPJ lá funcionar, eu não vou deixar de ser cristão por causa disso. Eu posso servir a Deus no meio do mato, eu posso servir a Deus lá no morro, no monte, na minha casa. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estará eu no meio deles. Então a igreja,
A igreja é nós, a igreja não é templo de pedra, nós que somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Quando nós vamos lá para o templo, é nós que levamos Jesus lá para o templo, porque ele vai dentro de nós. O templo é apenas um lugar de reunião. No momento que não puder mais reunir no templo, que diferença faz? Nossos irmãos lá na China, eles a reúnem às escondidas. Os irmãos a reuniam às escondidas lá na época do Império Romano, né? É só os irmãos estudar, ler o livro, Catacumbas de Roma. Lá no Vietnã é a mesma coisa, no Laos é a mesma coisa, na Coreia é a mesma coisa. Não existe templo. Lá na África, os irmãos a reúnem debaixo das árvores lá. Igreja não é templo, igreja é nós. Então não se preocupe com isso. Quem está preocupado com isso são esses comerciantes da fé, esses mercenários da fé, os vendilhões do templo. Deus está permitindo isso para desmascarar essa igreja de vendilhões, essa igreja que vende óleo ungido, que vende vassoura ungida, caneta ungida. Esses homens estão desesperados. Eles estão desesperados, mas um pastor que é sincero, ele não está preocupado com isso. No momento que eu não puder mais reunir lá no templo, está proibido, eu reúno aqui na minha casa. E eu quero dizer aos irmãos que eu não sou desigrejados, não estou defendendo aqui desigrejado, não. Eu tenho uma congregação, Igreja Filadélfia. Temos as nossas ovelhas lá. No momento que falar, está proibido de reunir lá, reúno aqui na minha casa. Fazemos o culto aqui, fazemos a ceia. Igreja é isso. Lá no início, a igreja ela reunia dentro de casa. É só você estudar lá o livro de Filemon, lá a carta de Paulo a Filemon, e você vai ver que na casa da irmã Áfia tinha uma igreja ali eles reuniam ali. Então Deus, ele está permitindo isso, porque aonde existe perseguição é aonde que a igreja cresce, a igreja acomodou. É uma igreja covarde, é uma igreja que está vendo as pessoas morrendo aí e ninguém está nem aí. Esses camaradas são comerciantes da fé, são vendilhões do templo. Como eu disse no início, igreja hoje, templo de pedra hoje, virou empresa. Pastor virou profissão e ovelha virou negócio. É isso que está. Deus, então, ele está permitindo tudo isso. Deus mostrou ali para o pastor Gesiel Gomes lá há 10 anos atrás o que está acontecendo hoje. Se nós não ouvirmos a voz de Deus nos próximos 10 anos, as portas da liberdade se fecharão na República Federativa do Brasil. Se aumentar esta onda de escândalos envolvendo líderes da obra de Deus, se não houver um paradeiro a isto, Deus permitirá que as portas se fechem para que nós voltemos a nos ajoelhar diante dele, porque já não fazemos mais isso. No início ali vocês veem que no início a ordem de Jesus não era para ficar dentro de um templo. A ordem de Jesus não era para ficar preso dentro de 4 paredes, não. A igreja tem que sair dentro das 4 paredes e ir para as ruas, ir para os valados, ir para as bocas de fumo, ir para as favelas, pregar o evangelho. Então ali no início, ali, Jesus acabou de ressuscitar ali. Antes dele subir para o céu, o que ele falou? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse que as pessoas tinham que ir para dentro do templo para ouvir o evangelho. Ele falou, ide por todo mundo. Serei minhas testemunhas primeiro em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O que os discípulos fizeram, meus irmãos? Eles ficaram ali escondidos, com medo ali dos judeus. Então, se não houvesse uma perseguição ali para dispersar a igreja, o evangelho não teria chegado até nós. Aí o que Deus faz? Ele permite então Saulo de Tarso. Saulo de Tarso levanta para perseguir a igreja. Aí a igreja espalha, a igreja vai para os confins da terra e chega até nós. Então isso é permissão divina, não se preocupe com isso.
Tudo que está acontecendo hoje é permissão divina. Por quê? Porque a igreja, templo de pedra, a igreja CNPJ, ela se corrompeu. Não vamos aqui generalizar, como eu disse, tem muitos templos de pedra, tem muitos locais que ainda é local ainda de adoração, é local sincero. Mas muitos hoje não pregam mais o evangelho. Estão pregando teologia da prosperidade, profanaram o templo com esse negócio de pintar o templo de preto. Eu tenho um colega que já congregou numa igreja dessa de preto e ele falou que essas igrejas pintadas de preto acontece cada barbaridade lá que eu não posso nem falar aqui para você. Eu tenho vergonha de falar. Cada barbaridade, imoralidade, altares sendo profanados, pastores aí no terceiro, no quarto, no quinto casamento, essa pouca vergonha toda, obreiros em pecado em cima do púlpito. Então Deus ele está desmascarando, Deus ele está purificando um povo, Deus está separando um povo para o arrebatamento. Então é isto. Então o que aconteceu lá em Brasília hoje está na vontade de Deus. O que aconteceu lá hoje está acontecido. Deus está usando os ímpios para punir a igreja, sim, porque a Bíblia diz que primeiro o juízo ele vem sobre a casa de Deus. Primeiro o julgamento é sobre nós mesmos. O Brasil é um país onde os pastores estão se corrompendo com a política, com essa política podre e nojenta. A maior parte dos pastores deveria de estar aí correndo atrás de ovelha, evangelizando, pregando, andando nas ruas, distribuindo folheto, pregando na praça pública. Está envolvido com política, abrindo canais aí para poder ficar aí defendendo político. Envolvido com essa lambança dessa política. Então Deus ele está triste, Deus está irado, Deus está nervoso com essa situação. E ele está corrigindo. Isso é uma correção. Esses homens precisam se arrepender, eles precisam se voltar para Deus. A igreja evangélica precisa se arrepender da idolatria política, precisa se arrepender da idolatria à teologia da prosperidade, à mentira do falso evangelho. E tanta coisa que acontece. A idolatria aos cantores gospel, a roubalheira dos cantores gospel cantando aí nas igrejas aí para ganhar milhões. Então Deus está corrigindo essa nação. A nação está debaixo de um juízo. E você, meu irmão, não se preocupe com isso. Ah, passou, fechou o meu tempo. Fechou, irmão? Fechou o tempo? Fechou. Reúne dentro da sua casa, reúne lá no mato, na fazenda, lá em cima do monte, e vai servir a Deus do mesmo jeito. Isso, fechar templo não significa que você deixou de ser cristão, não. Não significa isso. Igreja não é templo, igreja somos nós. A palavra igreja, do grego eclésia, conjunto dos salvos, tirado para fora, propriedade exclusiva do Senhor. Igreja é eu, igreja é você. Não é templo. O templo é só um lugar de reunir. Se não puder reunir mais no templo, tudo bem. Vamos para outro lugar? Vamos fazer igual os crentes lá do Império Romano, reunia nas catacumbas lá, reunia as escondidas, lá dentro do mato, lá na fazenda, lá na roça. Então não se preocupe, irmão, deixa as coisas acontecer, deixa a profecia se cumprir. Deus está no comando de todas as coisas. Ele ainda é o comandante geral, ele não perdeu o comando da situação. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.